Olá, você está escutando o podcast Cura, Arte e Criatividade, feito especialmente por mim, Paty Diniz, para fazer você, eu, nos religarmos à essência criadora, criativa e curativa do fazer arte. Olá, muito feliz de estar aqui, mas nesse episódio em que a gente continua o estudo do livro Medo, sabedoria indispensável para transpor a tempestade, Thich Nhat Hanh. Vamos finalizar o capítulo 6, o capítulo da dádiva do destemor, com uma história muito fascinante que traz assim ensinamentos maravilhosos, principalmente para que a gente possa se compreender o que é essa prática do destemor que Thich contou no episódio anterior e que a gente possa, então, trazer essa paz interna, né? Se aproxime cada vez mais. Então, fica aí que a gente já começa esse episódio. Nesse final de capítulo que ele traz uma história para contar para a gente, ele faz uma história de um discípulo de Buda, o Anathapindika. Anathapindika, eu acho que é assim que se pronuncia, que viveu há 2.600 anos, mas antes dele entrar na história, ele faz uma pequena consideração sobre a natureza do interser, né? E ele diz que o interser é uma característica intrínseca de tudo, que é a incapacidade da gente existir por si só. E ele vai dando o exemplo de uma folha de papel, que ela não pode ser folha de papel nem existir sem a luz do sol, sem a floresta, né? Então, a folha de papel, que aqui é só uma comparação, um exemplo, ela interexiste com a luz solar, interexiste com a floresta. E para isso, ele traz, né? E com isso ele traz a ideia de que a gente não deixa de existir, a gente interexiste, né? Essa palavra, esse interser, ele ajuda a gente a ver a real natureza das coisas, a nossa natureza, a natureza desse interser. Então, ele fala assim, se a gente estiver preso à ideia de um eu separado, a gente começa a cultivar um medo enorme. Mas se a gente examinar profundamente e for capaz de ver você em toda parte, você perde esse medo. Então, enquanto monge, ele diz, todo dia eu pratico examinando profundamente. Eu não dou palestras simplesmente. Posso me ver nos meus alunos, eu me vejo nos meus ancestrais. Eu vejo neste momento a minha continuação por toda parte. Então, todo dia eu me esforço para transmitir aos meus alunos o melhor daquilo que recebi dos meus professores e da minha prática. Ele fala: eu não acredito que um dia eu deixarei de existir. Eu disse aos meus amigos que o século XXI é um morro, um lindo morro que vamos subir juntos enquanto sanga. Eu estarei com a minha sanga durante todo o percurso. Para mim, isto não é um problema, pois eu vejo cada um em mim e eu em cada um. Esta é a prática de examinar profundamente, a prática da concentração na vacuidade, a prática do interser. E com essa brevezinha parada aqui, ele já entra na história de Anathapindika, que é a história que finaliza esse capítulo da dádiva do destemor. E Thich traz essa história para que a gente possa compreender ainda mais. Então, o Anathapindika, ele era um discípulo muito querido de Buda, um homem muito bem-sucedido que ajudou muito a comunidade, que ajudava os menos favorecidos, que comprou o terreno e fez lá, ajudou a construir
um centro de prática, o Jeta Grove, é onde o Buda e os seus monges podiam praticar. Só que, e eles todos iam lá ouvir as palestras, fazer as práticas que Buda proferia toda semana, inclusive o Anathapindika. Ele era um homem muito querido e mesmo ele ajudando infinitamente a sua comunidade, ele nunca ficou desprovido, né? Ele era uma pessoa que trazia essa prosperidade para si e para os outros, né? E ele ficou muito doente, tem um determinado momento que ele ficou muito doente, estava muito acamado. O Buda foi lá, visitou e pediu, então, para um discípulo de Buda, muito íntimo também de Anathapindika, que fosse lá junto com Ananda visitá-lo diariamente, o Shariputra. Então, Shariputra aceitou, né, essa missão de Buda e começou a visitar o Anathapindika. E perguntou, né, para ele: você, meu irmão, né, como é que você está se sentindo agora, né? Como que você se sente? Né? E ele falou: eu me sinto com muita dor a todo momento e ela não tem melhorado, ela tem piorado o tempo todo. Shariputra, que era um discípulo, um dos mais inteligentes de Buda, acolheu o que ele falou e percebeu, né, então, que precisava instruir o Anathapindika a focar a sua mente em Buda, no qual ele amava muito servir. E então, esse foco, né, do Anathapindika em Buda traria prazer a ele, né? E aí ele começou a conversar com ele, falando, né, para que ele inspirasse e expirasse conscientemente e focasse a sua atenção nas horas mais felizes, nas recordações mais felizes, no seu trabalho com os pobres, os seus inúmeros atos de generosidade, o amor, a compaixão que ele compartilhou com a sua família, com seus colegas, com os alunos de Buda. E em 5 ou 6 minutos, mais ou menos, desse exercício de recordação dessas alegrias, sempre inspirando e expirando, o Anathapindika disse que estava com menos dor, já tinha diminuído. Então, Tite faz um recorte agora nessa história e conta pra gente que regar as sementes de felicidade é uma prática muito importante para todos nós, principalmente para quem está doente ou está nos seus últimos dias, né? Está morrendo. Todos nós temos sementes de felicidade em nós, e nestes momentos difíceis, e nos momentos mais difíceis da nossa vida, quando a gente está doente ou está morrendo, deve haver um amigo sentado, e eu acho que aqui eu posso fazer uma parte de que a gente pode ser também o nosso próprio amigo sentado, né? Mas é muito bom ter um amigo, uma amiga sentada conosco, nos ajudando a tocar nestas sementes, essas sementes de alegria, dessas recordações de alegria. Senão, Tite fala, as sementes do medo, do remorso, desespero, elas vão voltar e vão dominar a mente de quem está sofrendo. E desse momento, né, voltando para a história, quando Anathapindika começou a sorrir, Shariputra viu que estava sendo efetivo o que ele estava fazendo. E aí convidou o Anathapindika a meditar sobre os 6 sentidos, fazer essa prática de meditação, que eu vou ler aqui daqui a pouquinho, mas já vou colocando a explicação do Tite, que quando a gente está, né, no caso do Anathapindika, prestes a morrer ou com muita dor, e aqui eu vou colocar numa situação difícil, né, uma situação em que a gente vê sem saída, no nosso próprio dia a dia, que já está aí um dia a dia que a gente vive no estresse, que a gente vive
em situações em que às vezes a gente não tem como, né? Nossa rotina muda de uma hora para outra, em que a gente é assim também acionado por múltiplas, né, notícias no mundo em que nos abalam, em que a gente tem pessoas queridas às vezes sendo abaladas, que meditar, fazer essa meditação, né, dos 6 sentidos, nos ajuda, né, a perceber que a gente é maior, né? A gente é mais do que apenas nosso corpo. Que a gente não se reduz ao nosso corpo, né? E ele disse que o nosso maior medo, principalmente quando a gente vê a morte, né? Quando a gente está ciente ali de que a gente pode morrer, é que a gente vai morrer com o corpo. E quando a gente faz essa meditação, a gente vai se lembrando de que a desintegração do corpo não é a nossa desintegração, né? Então, a gente está muito temeroso em se transformar em nada, mas cada um de nós é uma vida sem limites. E a meditação é a seguinte, sempre inspirando e expirando. Este corpo não sou eu. Não estou aprisionada neste corpo. Sou vida sem limites. E a gente inspira e expira a cada frase. Estes olhos não sou eu. Não estou aprisionada nestes olhos. Estes ouvidos não sou eu. Não estou aprisionada nestes ouvidos. Esta língua não sou eu. Não estou aprisionada nesta língua. Este corpo não sou eu. Não estou aprisionada neste corpo. Esta mente não sou eu. Não estou aprisionada nesta mente. Então, voltando para a história, o que Shariputra queria era estar levando, então, que Anathapindika pudesse ir se relembrando de que ele não era um corpo apenas, né? Que o corpo não era ele. Ele estava no corpo, ele utilizava o corpo como um ser senciente, mas ele não era o corpo. Então, tudo que aquilo ele estava sentindo não era ele. Podia estar sentindo, mas não era ele em inteireza. E aí eles levaram, né, o Anathapindika a meditar nos objetos dos 6 sentidos, que é diferente dos 6 sentidos. E vocês vão entender, você vai entender quando eu começar a ler aqui a meditação. E Tite fala o seguinte: a pessoa em sofrimento pode estar apegada à forma, ao som, ao corpo, à mente, ao cheiro, né? E por estar perdendo, ela pensa que está perdendo também o seu eu. Esta meditação é muito confortante para esse cenário. E a meditação diz o seguinte, sempre inspirando e expirando, a cada frase. Essas coisas que eu vejo não são eu. Não estou aprisionada no que eu vejo. Estes sons não sou eu. Não estou aprisionada nestes sons. Estes cheiros não sou eu. Não estou aprisionada nestes cheiros. Estes sabores não sou eu. Não estou aprisionada nestes sabores. Estes sentidos corporais não sou eu. Não estou aprisionada nestes sentidos corporais. Estes pensamentos não sou eu. Não estou aprisionada nestes pensamentos. Voltando para a história, Anathapindika sabia muito bem e era muito íntimo do conhecimento dele com aqueles 2 monges que estavam com ele, né, ali naquele momento. Eram discípulos queridos de Buda, estavam ali, estavam assistindo ele, e por isso ele foi capaz de se entregar nessa meditação, né? Porque ele também tinha sintonia com esse conteúdo. Para ele não era uma coisa assim, né? De que estava ouvindo pela primeira vez, embora a gente não possa nunca
né? Dizer que alguém não está capaz de escutar ou de aceitar algum movimento que a gente possa estar fazendo junto. E eu acredito que para todos esse conteúdo que eu estou partilhando aqui, para mim, serve muito para mim, né? Serve para mim mesma, nos momentos em que a gente tem aquelas nossas mortes internas, em que a gente tem medo e que a gente ia assumir quem somos e a gente não quer largar aquilo que a gente conhecia como nosso, como a gente era. Então, acho que para tudo isso, esse caminhar aqui pelo destemor, pelo medo, né, que Tite passo a passo vai narrando para a gente, é valioso. E então, depois de toda essa prática anterior, os discípulos, Shariputra conduziu a meditar sobre o tempo. Meditar sobre o tempo. Inspira e expira. O passado não sou eu. Não estou limitada ao passado. O presente não sou eu. Não estou limitada ao presente. O futuro não sou eu. Não estou limitada ao futuro. E então, disse Tite, eles finalmente chegaram a meditar sobre o existir e o inexistir, o vir e o ir. Shariputra disse a Anathapindika: querido amigo Anathapindika, tudo o que existe surge devido a causas e condições. A real natureza de tudo o que existe não nasce e não morre, não vem e não vai. Quanto o corpo nasce, ele nasce. Eles não vêm de algum lugar. Se as condições forem suficientes, o corpo se manifesta e você percebe como existindo. Quando as condições deixam de ser suficientes, o corpo deixa de ser percebido por você e você pensar nele como inexistindo. De fato, a natureza de tudo é sem nascimento e sem morte. Nesse momento, Anathapindika teve um insight. Rapidamente ele se relembrou. Ele foi capaz de ser tocado por essa dimensão, por essa percepção da natureza que não nasce e não morre, apenas é. E se a gente voltar a alguns episódios, quando Tite nos relembra dessa característica de não nascer e não morrer, quando ele fala e dá o exemplo das ondas do mar, né, que elas são oceano, mas ao mesmo tempo, quando ela está como onda, ela se acha onda, mas quando ela se termina, ela volta a ser oceano e se relembra. Então, no fato, a onda, né, ela é oceano. Ela só assumiu uma forma de onda. E é um pouquinho disso aqui, desse insight que ele está falando aqui, que a Anathapindika teve naquele momento em que Shariputra disse para ele e relembrou a ele desse ensinamento. E o insight, gente, o insight quando vem, ele não vem como algo que a gente está fazendo aqui, eu conversando, vocês, você, né, compreendendo, tendo aí. O insight, quando ele vem, ele te toma por inteiro. Quando o insight vem, é como se você compreendesse sem dizer como compreendeu. Então, foi esse tipo de insight que a Anathapindika teve, né? Tite continua. Ele largou as noções de nascimento e morte, as noções do existir e inexistir, e então foi capaz de receber e compreender a dádiva do destemor. Dádiva do destemor, o título do capítulo. Essa historinha que Tite foi nos conduzindo passo a passo, né? Quem vai ver a história de Tite vê que ele é o homem da caminhada. Ele, através do caminhar, é que ele se coloca no seu centro, que ele entra em contato com essa sua paz interna, né? E então essa caminhada que ele nos trouxe aqui, ele foi
colocando para a gente o que era então compreender, aceitar, viver. Olha aqui, viver, né? Ele estava no leito de morte e eu estou falando de vida. E é isso. Ele foi nos colocando o que é a dádiva do destemor, o que é compreender o destemor. E ele diz: tudo que existe passa a existir devido de uma combinação de causas. Quando as causas e condições são suficientes, o corpo está presente. Quando as causas e condições são insuficientes, o corpo está ausente. O mesmo também é verdadeiro com relação aos olhos. E aqui eu faço uma parte. Você vê, se você fecha os olhos, você não vê. Você está existindo e quando você vai dormir, você inexiste? Como é isso? O mesmo é verdadeiro com os ouvidos, nariz, língua, mente, forma, som, olfato, paladar, tato e assim por diante. Isso pode parecer abstrato, mas é possível para todos nós ter uma compreensão profunda de tudo isso. Você tem que conhecer a verdadeira natureza da morte. Olha que forte que ele diz agora. Você tem que conhecer a verdadeira natureza da morte para compreender a verdadeira natureza da vida. Se você não compreender a morte, você não compreenderá a vida. O ensinamento de Buda nos liberta desse sofrimento, que tem como base uma ignorância da verdadeira natureza do eu e do mundo à sua volta. A dádiva do destemor é o melhor tipo de presente que você pode oferecer a si mesmo e a outra pessoa. Praticar o destemor envolve uma contemplação profunda, que remedia o medo profundo sempre presente. A energia do destemor é a chave e o melhor fundamento para uma ação social, para as ações compassivas que protegem pessoas, protegem a terra e satisfazem suas necessidades de amar e servir. Tudo isso, palavras de Tite. É totalmente possível viver alegremente e morrer em paz. Muitos de nós têm medo da inexistência e, por causa deste medo, sofremos muito. O fato de sermos uma manifestação e uma continuação de muitas manifestações deve ser revelado à pessoa que está morrendo. Assim, deixamos de ser afetados pelo medo do nascimento e da morte, pois compreendemos que nascimento e morte são apenas noções. Este insight pode nos libertar o medo. E ele conclui: se soubermos praticar e penetrar a realidade que não nasce e não morre, se compreendermos que chegar e partir são apenas ideias, e se nossa presença for calma e sólida, olha só a postura que ele está falando aqui, calma e sólida, não é uma postura externa, é uma postura interna. Se a nossa presença for calma e sólida, nós ajudamos a pessoa em seu leito de morte a não temer e a não sofrer muito. E aqui eu vou estender. Nós nos ajudamos na vida, nós ajudamos a quem está ao nosso redor em quaisquer sofrimentos, seja ele beirando a morte, seja ele um sofrimento físico, psíquico, intelectual, mental, do anuviado de pensamentos, seja no nosso trabalho, no nosso serviço, seja na rua, quando a gente está por ali e por acaso a gente presencia algum ato em que precise de alguém lá que ancore essa presença de calma, tem essa solidez, que esse calma aqui vai além do que a gente está construindo hoje em dia. A gente acha que calmo fica alienado, não é. É presença. Ter presença é estar muito bem ancorado. E você pode buscar aí o que te coloca com uma percepção visual de exemplo de presença. Para mim, o Tite. Então, você pode buscar imagens dele, pode ver em vídeos até no YouTube, você vai encontrar vídeos dele andando.
e trazendo essa presença. Você pode se recordar de pessoas que tenham essa presença de calma na sua vida. E através disso, meditar, né, com elas, diante dessa presença delas, né, incorporando essa presença delas em si. E ele fala, quando a gente tem essa presença, a gente ajuda as pessoas tanto a morrer tranquilamente, quanto a vivenciar as situações tranquilamente. E podemos, principalmente para mim, eu boto aqui principalmente, porque a gente precisa nos ajudar, né? Podemos nos ajudar a viver sem medo e também morrer em paz quando compreendemos que não existe morte, apenas continuação. Lá, nos últimos momentos da nossa vida, ou aqui no exemplo que ele deu de Anathapindika, ele recebeu o maior de todos os presentes, o destemor, e então ele morreu lindamente, em paz, sem dor ou medo. Eu convido você que está aí escutando tudo isso e que ficou, sei lá, ficou com várias reflexões, volta alguns episódios, vai lá no episódio que eu falo da efemeridade, da impermanência, volta alguns, escuta de novo, vem para esse e vai acolhendo através dos exercícios que tem aqui, uns extras que eu já gravei, um e o 2, essa respiração em você, assim como eu estou fazendo aqui comigo, para que a gente possa expandir o nosso olhar, a nossa visão, acolher essa sabedoria de que Tite nos dá agora, nesse capítulo 6, né? Para que a gente possa olhar para a vida de uma forma diferente, né? Que a gente não tenha medo da morte, até de falar da morte, né? A gente fica com receio de falar da morte. A morte e a vida estão juntas, né? Porque é um processo e é transitório, como ele colocou aqui, né? Libertar-se desse medo é fundamental para a gente se liberar. Na próximo episódio de estudo, a gente vai para o capítulo 7 e ele vai falar do poder da consciência plena. Então, conto contigo para você compartilhar com os amigos, se você gostou desse conteúdo, mandar comentários também para mim, vou adorar receber, tá aqui comigo junto nesse podcast e a gente se encontra no próximo episódio. Um beijo e até!